Vamos começar então a nossa última sessão. John, está pronto? Uma coisa que eu tinha pensado em fazer quando terminou a última sessão é só enfatizar essa informação de que todo o material gravado das aulas que têm sido realizadas nesses cursos do Instituto do Milênio estão disponíveis na internet. Eu vou pedir para o Beauclerc dar uma olhadinha aí no site aí do Milênio. Então, o endereço de partida aí para o site do Milênio é milenio.impa.br. Não tem o www antes, as pessoas às vezes se confundem com isso, é simplesmente milenio.impa.br. E aí, se vocês clicam em resultados, tem a íntegra de todas as aulas dadas nesse programa, exceto a do primeiro dia do primeiro programa, né? Então tem 2 aulas aí que se perderam. Todas as demais estão presentes, então tem as diversas fases, estamos na 5ª fase agora. O Beauclerc está dizendo que foi somente a primeira aula do primeiro dia. Que por coincidência ou não foi a minha aula, e de modo que todas as aulas foram gravadas, menos a minha. O Beauclerc disse que é marcação, mas não é por amizade, porque ele, na verdade, ele gravou, mas estava muito ruim e ele jogou fora. Mas foi somente a primeira aula. Então, quando a gente clica num desses links, só pedir aí para o Beauclerc mostrar uma dessas aulas, de uma das fases anteriores, qualquer uma delas. Então, é claro que esses arquivos são arquivos grandes, então baixar esses arquivos demora um certo tempo. Então, o pessoal de alguns dos locais tem se organizado para alguém fazer o download de todas as aulas. Nós temos uma lâmpada, certo? Porque a primeira lâmpada eu já sei como é que ela está. Então, essa é uma aula do Morgado. Então, o que eu fiz aí é o típico passo inicial de um raciocínio recursivo, certo? Abrir o problema em casos e fazer o problema recair em problemas de tamanhos menores. Vamos ver, se a primeira lâmpada estiver desligada, o que eu tenho que fazer agora, hein? É montar, né, configurar a minha bancada. Tá bom. Só que a minha bancada tem que estar existe. Então, o pessoal de diversos locais tem tomado a iniciativa das pessoas baixarem isso aí durante a madrugada, seja o que foi, e fazer um CD, tá, com as aulas. O pessoal pode fazer isso, é claro. Estou gordo. Muito bem. Então, deixa eu aproveitar que eu estou com a palavra para comentar algumas das perguntas que foram feitas. Tem uma pergunta que eu não entendi exatamente o que ela... pergunta específica, mas vou fazer um comentário geral a respeito. Então, a pergunta, da maneira como foi anotada, em qual situação, quando se usa usar probabilidade, saber se deve usar princípio da contagem ou arranjo. Isso o Morgado já respondeu do ponto de vista da contagem, mas eu volto a dizer que é possível a gente desenvolver essa noção de probabilidade sem que necessariamente as situações de contagem sejam muito complicadas. Então, é interessante você fazer problemas com o aluno, especialmente quando está começando, em que você enfatize a noção de probabilidade sem que contagem necessariamente seja a dificuldade do problema. Esse é o caso, por exemplo, do problema que nós discutimos aqui longamente ontem à tarde, e tem uma pergunta aqui dos diversos locais, que é o famoso problema do bode. Tá? Então, o problema do bode não tem nada a ver com contagem, certo? Você não precisa saber absolutamente nada de combinatória. Você apenas precisa entender a situação, tá? E fazer um modelo adequado.
O que mostra que muitas vezes a dificuldade está em construir o modelo, tá? E não em fazer contagem. Então, um comentário breve, a gente já discutiu isso aqui no Rio, mas eu vou dizer em rápidas palavras a minha solução para o problema do bode, e talvez o Morgado queira depois falar a solução dele. Então, a situação do bode, vocês devem ter discutido esse problema nas aulas de exercício, se refere a uma situação em um programa de jogos, em que há 3 portas, uma das quais tem um prêmio e 2 tem um bode. E o candidato, ele chega lá, escolhe uma porta que permanece fechada, e o apresentador, então, obrigatoriamente mostra a ele uma porta que contém um bode, tá? E pergunta se ele quer ou não trocar de porta. Tá? Então, a solução que eu acho mais simples de entender o problema, tá? E de explicar o problema é a seguinte. Tem 2 alternativas aí nesse jogo. Tá? Trocar de porta ou não trocar de porta. Nada que... Você sabe exatamente o que o apresentador vai fazer. Tá? Ele vai te apresentar uma porta, tá? Que tem um bode independente do que você tenha feito. Então, você não vai aprender nada do jogo durante a realização dele. Ou seja, você pode muito bem já ir de casa com uma estratégia montada. Então, antes de ir para o jogo, você vai no ônibus se perguntando, será que eu devo trocar de porta ou não devo trocar de porta? E qual é a situação? Se você for um cara decidido, desse que não troca a porta que você escolheu inicialmente, então, é claro que você vai ganhar o prêmio se você, na primeira vez, tiver apontado a porta correta. Então, se você não trocar de porta, a sua chance de ganhar é 1/3, porque o jogo terminou para você no momento em que você escolheu a porta. Você pode esquecer, fechar o olho, tá? Você vai ficar com aquela porta, a sua chance de ganhar é 1/3. Tá? Ora, depois que o apresentador abre a porta, obrigatoriamente tem a porta que você escolheu, tá? E uma delas é a porta com prêmio. Então você sabe que uma das 2 portas, ou a que você escolheu, tá? Ou a porta que você tem, tá? É a porta do prêmio. Portanto, o acontecimento de você ganhar ou não o jogo, tá? É complementar, caso você troque de porta ou não. Ou seja, toda vez que você troca de porta, você vai ganhar exatamente nos casos em que você ia perder antes. Logo, na estratégia de trocar de porta, você vai ganhar em 2/3 das vezes, tá? Que mostra que é vantajoso. O grande problema que as pessoas têm com essa situação é que confundem a decisão que a gente tem com uma decisão diferente, que eu tenho 2 portas, uma das quais tem um prêmio, outra não tem. Então, qual é a probabilidade que eu tenho de escolher a porta certa? Meio. Então, tanto faz escolher uma porta ou outra. A maior parte das pessoas raciocina desse modo, tá? Tem a ideia de que é indiferente trocar de porta ou não. O que é diferente aí no problema? O que é diferente no problema é que esta seria a situação de alguém que chegasse no meio do jogo. Então, se você tem uma pessoa que cai de paraquedas, tá? Depois de ter de alguém ter apontado qual é a porta, tá? E do orientador ter aberto outra, é claro que essa pessoa, sem essa informação inicial, tem 50% de chance de ganhar escolhendo uma porta ou outra. Tá? Mas essa situação é diferente do sujeito que estava lá desde o início do jogo. Tá? Não sei se o Morgado quer acrescentar alguma coisa. O Elo falou que o Morgado não quer acrescentar alguma coisa. Bom, tá falando aqui? Ah, sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Alô? Posso falar? Não, bom dia. Uma pergunta com relação à probabilidade, né? Para o Paulo César, pode ser? É uma pergunta que parou na minha mente, mas assim, não sei se ela é tão coerente. Os espaços amostrais finitos, por mais complexos que seja, é sempre possível transformá-lo num equiprovável, e se forem infinitos? A resposta não, pelo menos não de forma natural. O problema pode ter
pode ter um espaço amostral finito, mas não tem nenhuma razão pela qual essas probabilidades devam se comportar de forma equiprovável. Por exemplo, você pega um cubo e modifica esse cubo, transforma num paralelepípedo. Tá? E aí a chance de sair cada face pode ser modelada por um modelo probabilístico, mas não tem mais nenhuma razão para ser equiprovável, nem nenhuma forma de transformar esse problema num problema equiprovável. Então a resposta é não. Bem, eu estou aqui com uma lista do Espírito Santo, mais precisamente em São Mateus. Então, são 4 perguntas e vamos então fazer esse bloco para responder lá ao pessoal de São Mateus. Primeira pergunta, diz que no problema número 24, Teorema de Pitágoras, assume-se que a pirâmide do enunciado admite uma esfera circunscrita. E ele, então, quer um comentário sobre o assunto. O comentário é que o enunciado fala que a pirâmide é regular. Então, temos que saber o que essa palavra quer dizer. Tá? Uma pirâmide, ela é regular quando, em primeiro lugar, a base é regular. Né? Quer dizer, um polígono que tem todos os lados iguais e ângulos internos iguais, etc. Um polígono regular. Além disso, a projeção do vértice superior sobre o plano da base é o centro da base. Tá? Quer dizer que a altura cai no centro da base. Então, obrigatoriamente, na pirâmide regular, esses ingredientes já existem. Né? Então, a base é irregular e a altura cai no meio. Isso faz com que todas as arestas laterais sejam idênticas, todas iguais. Bom, imagine então essa perpendicular do centro da base. Todo ponto dessa perpendicular já é naturalmente equidistante de todos os vértices da base. Né? Então, basta que eu encontre um ponto, né, dessa perpendicular cuja distância a um dos vértices da base seja igual à distância ao vértice superior. Né? Esse ponto, ele é garantido a existência dele porque ele está no plano mediador de uma das arestas laterais. Portanto, toda pirâmide regular admite uma esfera circunscrita, toda. Assim como admite uma esfera inscrita também. Então, a palavra pirâmide regular no enunciado já garante a existência dessa esfera. Só um pequeno adendo. Se a pirâmide tiver base triangular, não precisa ser regular. Ah, sim, claro. Não, mais do que isso. Mais do que isso. Se a pirâmide tiver base irregular, ou mais geralmente inscritível no círculo, ela também vai admitir uma esfera circunscrita. Pensa no círculo circunscrito e vai deixando uma esfera crescer, tá? Vai ter um ponto que essa esfera vai bater lá no outro vértice. Então, se ela tiver uma base que possa ser inscrita no círculo, ela sempre vai ter uma esfera circunscrita. Claro, o que eu disse que não é que a pirâmide só admite uma esfera inscrita se for regular, não. Falei o contrário, porque se é regular, admite uma esfera circunscrita. Se não for, também pode admitir. A segunda pergunta vai para o PC, se bem que ele já respondeu em parte durante a aula, não custa passar a palavra a ele. No problema dos pontos, porque devemos considerar como justa a divisão inspirada pelas chances do que poderia ocorrer, caso o evento não se interrompesse, e, portanto, considerar injusta a baseada no que efetivamente ocorreu. Essa discussão de justa ou injusta dá pano para muita manga. Tá? Todo o desenvolvimento da chamada teoria dos jogos, tá, é baseada exatamente em você ter critérios que sejam aceitáveis de justiça ou injustiça. E boa parte da discussão que houve sobre esses problemas ao longo dos séculos é exatamente essa. Tá? A solução que a gente está considerando como justa, baseada em probabilidade, ela é adequada à nossa maneira aí de pensar hoje em dia, tá? Mas certamente não era muito
muito canônica para as pessoas da época aí do Renascimento. Então tem uma questão aí filosófica que não é puramente matemática. A outra pergunta é para o Morgado, que diz assim: quando se anuncia numa pesquisa eleitoral, por exemplo, que o candidato A tem 40% de chance de vencer as eleições, com um erro percentual de 3 pontos, pode-se garantir que esse candidato obterá no mínimo 37% dos votos? O que realmente significa isso? Bem, essas pesquisas eleitorais, elas são feitas, de modo geral, para... elas são feitas, quer dizer, vou dizer o que ocorre na vida real. Na vida real, essas pesquisas no Brasil são feitas para assegurar uma margem de erro dessa ordem, realmente, de 2 pontos percentuais ou 3 pontos percentuais, de modo que, quando você diz que o candidato vai ter 40% dos votos, isso quer dizer que você acredita que ele vai ter entre 40% menos 3%, ou seja, 37%, e 40% mais 3%, 43%. Essas pesquisas são feitas com um certo nível de confiança. Esse nível de confiança é, em geral, de 90% a 95%, certo? Isso quer dizer que esse procedimento, se repetido, em média, assim, 100 vezes, em 95% das vezes ele vai acertar. Em 5% das vezes vai errar. Se vocês repararem direito, essas pesquisas são feitas no Brasil, usualmente para a eleição, são feitas, nós temos o quê? 27 unidades de federação, certo? 5% de 27, aproximadamente 1. Essas pesquisas, em geral, elas erram, né, em um estado, certo? O que é super nos conforme, né, do que foi planejado, certo? Dimensionam-se o tamanho da amostra que vai ser utilizada para que a margem de acerto, né, a confiança de acerto, seja 95%, ou seja, aproximadamente se erra em um estado em cada 27. Quando esse erro ocorre num estado, digamos assim, que não havia surpresas, quer dizer, o Instituto anunciou que um candidato ia ter 40% da votação, o outro ia ter 20%, quer dizer, é claro que esse candidato ia ganhar, certo? Aí acaba a eleição, o de 20 tira 28% dos votos. O de 40, né, tem 35% dos votos. Isso não marca na mídia a imagem do Instituto, porque o cara disse que tal candidato ia ganhar, ele ganhou, certo? Esses erros, a gente, em geral, a gente nem nota, mas sempre há erro em um ou dois estados. O chato é que quando a situação está... um instituto anunciou que um candidato vai ter 40%, outro vai ter 37%. E aí, chega na hora do resultado, o candidato que estava previsto com 37% acabou ganhando a eleição. Esse erro marca. Aí dizem que as pesquisas são manipuladas, que os institutos erram, etc. e tal, e não é nada disso. Essas pesquisas, você tem maior precisão quando você usa uma amostra muito grande. Mas é muito caro usar uma amostra muito grande, certo? Amostras, em geral, da ordem de tamanho de 4 mil entrevistados, te garantem um erro de 2 pontos percentuais apenas, com 95% de confiança. Para você melhorar esse negócio, você ia ter que botar a pesquisa sobre 10 mil, né, para diminuir essa margem de erro, para manter os 2%, mas com uma confiança maior, certo? Então, o que se usa é isso na vida real. Essas pesquisas todas desses institutos, quando são publicados, você pode ler em princípio, hoje eles são obrigados a indicar a margem de erro, você pode acreditar em princípio que elas são feitas com confiança de 95% e margem de erro da ordem de 2% a 3%. Certo? O único comentário é que, normalmente, você está dizendo que eles são obrigados a dizer o nível de confiança? Normalmente agora isso não é publicado. Não, agora são. São obrigados a dizer, mas nem sempre é publicado. Então... porque, na realidade, ele não é um instituto que publica o resultado da pesquisa. Né? O instituto comunica ao Tribunal Eleitoral o resultado da pesquisa. E a imprensa publica, né, o resultado. Essas pesquisas são bem feitas.
quando elas erram, é uma contingência. Sempre, em cada eleição brasileira, em um estado vai haver um erro, certo? Já houve erros muito piores nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, a eleição do Truman, né? Houve manchete de jornais, né? Houve jornal que publicou o resultado da pesquisa do Instituto Gallup, e após a eleição saiu que o Dewey tinha ganho, né? E no dia seguinte viu-se que o Truman tinha ganho. Né? Essas pesquisas são feitas com seriedade, né? E com margem de erro de um Estado, né? Com 90%. Né? O nível de certeza significa que, em média, a cada eleição eles vão errar as previsões de um Estado. Ok, Morgado. Agora uma pergunta ainda de São Mateus para o professor Elo. Bom, eu queria começar dando as boas-vindas ao pessoal de São Mateus, que eu, infelizmente, não mencionei, porque não está na minha lista, e mencionei um lugar onde não houve a reunião esse ano, e, infelizmente, eu não tenho aqui o nome da pessoa que dirigiu, que se intitulou tutor, mas queria me congratular com ele, porque mostrou, através dessas perguntas e tudo mais, que foi um êxito. Então, parabéns ao Espírito Santo, em particular a São Mateus. A pergunta aqui não é bem uma pergunta, é uma informação, que é bem-vinda, que um grupo de alunos bolou, vou ler aqui, um grupo de alunos bolou uma bela solução para o problema 15 de equações de segundo grau. Considerou o vértice oposto ao lado dado, percorrendo a elipse, cujos focos são os extremos do lado dado. Eu menciono com grande satisfação essa solução, porque uma das frustrações que eu tive aqui nesse curso foi que ninguém se apresentou como tendo resolvido esses problemas, o 15 e o 16, que eram os problemas mais bonitos, que era o problema de mostrar que de todos os triângulos que têm o mesmo perímetro, aquele de maior área é o equilátero. E começando... aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês todos considerem-se com a orelha puxada. Inicia o problema com o caso do triângulo isósceles. Dado um triângulo cuja base é conhecida e o perímetro também é conhecido, mostrar que entre todos esses triângulos, aquele que tem a maior área é o isósceles. E, naturalmente, isso aí, para qualquer pessoa que pense no perímetro fixo, vai pensar naturalmente, sem que... Eu estou dizendo isso qualquer pessoa, mas não é verdade, porque qualquer pessoa, não. Eu não estou querendo tirar o mérito dos alunos lá de São Mateus. Se o perímetro é fixo, significa que essa parte aqui mais essa é uma soma constante. Se isso é uma soma constante, então quando eu faço esse ponto variar entre todos os pontos que têm essa propriedade, de que a soma das distâncias PA mais PB é constante, isso é uma elipse. Na verdade, e da elipse, aqui o que tem, todos esses triângulos têm a mesma base, então o que tem maior área, evidentemente, é aquele que tiver a maior altura. E o que tem a maior altura é o caso do triângulo isósceles. Na verdade, eu considero isso como uma excelente maneira de pensar no problema, mas não é bem uma solução para o problema, é uma interpretação do problema. A solução é pegar os dados e calcular, né, que foi o que está feito na lista de soluções, que é usar a fórmula. Que fórmula que eu vou usar? A fórmula da área do triângulo dada em função do comprimento dos lados, que é a fórmula chamada fórmula de Heron, né? Então, essa fórmula, uma vez que eu conheço a base e o perímetro, ela fica em função de uma só variável, e então eu aplico o máximo de problema do trinômio do segundo grau. E como consequência, resulta uma bela demonstração de que se um triângulo tem área, entre todos os triângulos, tem um que tem área, que todos os triângulos que têm o mesmo perímetro tem um de área máxima, esse triângulo de área máxima tem que ser equilátero. Não sei se vocês perceberam, provavelmente não, ou se alguém por aí pelo Brasil percebeu a sutileza do enunciado do problema. O enunciado do problema não diz
que de todos os triângulos de mesmo perímetro, aquele que tem a maior área é o equilátero. Não. Diz o seguinte: se um triângulo, entre todos os triângulos que tem o mesmo perímetro, tiver um que tem a área máxima, ele é equilátero. É diferente. Na verdade, a primeira formulação seria correta, é verdadeira, mas você teria que provar que entre os triângulos de mesmo perímetro existe algum que tem a área máxima. Quando a gente vai resolver problemas de máximos e mínimos, a gente tem a obrigação de mostrar primeiro que existe o máximo ou existe o mínimo, e depois provar que identificar qual é esse máximo e qual é o mínimo. No caso aí, você teria que usar um teorema de função de várias variáveis que diz que uma função contínua num conjunto compacto tem um ponto de máximo. E não tem cabimento isso. Não é isso? Ok. Para mim, perdi. Não, agora São Mateus, já saímos de São Mateus, agora Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Lembrando que eu fiz 2 problemas de construções geométricas e tanto os gaúchos quanto os mineiros lembram que o segundo também poderia ser feito usando a mesma técnica do primeiro, ou seja, usando a média geométrica. Concordo que é verdade, até os mineiros dizem, é mais simples, tá, tudo bem. Mas eu usei outra forma que é para ilustrar, evidentemente, uma outra maneira de resolver. Então, os dois estão com razão. Os mineiros também disseram que no problema das 2 circunferências tangentes que há uma outra solução. Isso é verdade e vocês aqui no Rio de Janeiro não perceberam. O problema, então vão ficar devendo, tá? Calcular esse comprimento aqui, né? Isso aí vocês fizeram. E aí eu pedia que raio tinha uma circunferência que era tangente, né, externamente a essas duas e tangente à reta também. E aí vocês me calcularam um raio dessa bolinha aqui. Perfeito. Pois é. Só que tem outra, né? Tem uma circunferência grandona aqui. Já perceberam? Tem uma circunferência grande aqui. Que também é tangente externamente as duas e tangente à reta também. Então, olha, dever de casa. Achar o raio da grandona também. Perfeito. Então, os mineiros estão de parabéns. E eu posso fazer dizer uma palavra em defesa da minha turma? Sim. É que você, na hora, também não falou nessa circunferência grande. Tá bem. Ok. Ele já é vermelho por natureza. Ele tá um pimentão. Então tá certo. O que mais? Vocês acham que os cursos de licenciatura têm fornecido fundamentação necessária para que o professor explore a geometria e as construções com régua e compasso? A resposta é não, evidente, não é? Isso deveria realmente ser enfatizado, mas ainda não é. É uma informação de Pernambuco, que diz que lá os professores que assumem a matéria de desenho geométrico são realmente os professores de matemática e não os de artes. Parabéns aí aos pernambucanos, porque não é não é isso que tem ocorrido em geral. Bem. Pergunta para o Morgado. Uma pergunta do Rio Grande do Sul. Por que na definição de raiz quadrada de um número A maior que zero, não é considerado o valor B menor que zero, tal que B vezes B igual a A? Se na definição incluímos o valor negativo, as soluções de uma equação irracional seriam as mesmas soluções
do polinômio de grau 2 que se obtém no procedimento de elevar ao quadrado para eliminar o radical. Isso me parece razoável. Algum problema que não estou vendo? Bem, eu não concordo muito com a premissa, né? Porque na definição de raiz quadrada de um número A positivo, não é considerado o valor B menor que zero. Eu, pelo menos, defino, e vejo a maioria das pessoas definirem, raiz quadrada de um número A como sendo alguma coisa que elevado ao quadrado dA. Então, para mim, por exemplo, o número 9 possui duas raízes quadradas, porque eu conheço dois números que elevados ao quadrado são iguais a 9. Eu conheço o número 3 e conheço o número menos 3. A raiz quadrada de 9 é, para mim, qualquer coisa que elevado ao quadrado dê 9. E, de modo, quando eu tenho que resolver uma equação, como, por exemplo, achar os valores de x, acho que x ao quadrado igual a 9, não? Eu estou querendo exatamente encontrar os números que elevados ao quadrado dão 9. Eu quero encontrar exatamente as raízes quadradas de 9. Para mim são duas, não? 3 e menos 3. O problema que causa confusão nos nossos alunos e gera más interpretações é apenas um problema de notação. Como representar a raiz quadrada de 9? Os matemáticos acharam melhor usar esse sinal para representar das duas raízes quadradas. Estou trabalhando somente com raízes quadradas de números positivos, não conheço números complexos, estou no campo real, etc. Os matemáticos acharam melhor não usar o mesmo sinal para representar duas coisas diferentes. E eles adotaram, então, esse sinal para representar das duas raízes quadradas aquela que é a positiva, certo? Então, embora o 9 tenha duas raízes quadradas, que são 3 e menos 3, quando se usa esse sinal, está se representando apenas a raiz quadrada positiva. Quando se usa esse sinal, está se representando apenas a raiz quadrada negativa. E quando a gente quer, abreviando, considerar as duas raízes, a gente usa esse sinal. Por exemplo, se eu estou resolvendo a equação x ao quadrado igual a 7, as soluções dessa equação são as raízes quadradas de 7, são os números que ao quadrado dão 7. Como eu represento esses números? Represento assim. Há duas soluções aqui. Um número positivo, que eu escrevo assim, e outro negativo, que eu escrevo assim. Exatamente por isso, quando você tem aquela fórmula que, no Brasil, impropriamente, se denomina a fórmula de Bhaskara, no Brasil e só no Brasil, a gente escreve as raízes da equação assim, ó. Não? Se esse sinal aqui servisse para representar as duas raízes, a gente escreveria assim. Esse sinal só representa a raiz positiva. Para representar as duas, a gente tem que usar esse símbolo. Isso aqui gera as confusões todas. Eu queria falar uma coisa, mas não se refere diretamente a isso. Não. É em defesa dos fracos e dos oprimidos. O Morgado insistentemente falou que no Brasil se fala a fórmula de Bhaskara, etc. Tal. Eu queria dar um exemplo. No Brasil se chama Teorema de Tales. É um teorema que diz que quando se traça uma paralela a um dos lados do triângulo, ela divide os outros dois lados em partes proporcionais. Esse teorema, na França, é chamado de Teorema de Tales. Na Alemanha, o Teorema de Tales é o teorema que diz que o ângulo inscrito numa semicircunferência é reto. E as histórias de matemática escritas por pessoas que pesquisaram as vidas dessas pessoas dizem que o Teorema de Tales é esse que é chamado na Alemanha Teorema de Tales. O outro, não sei por que é chamado de Teorema de Tales. Isso não é só no Brasil, não. Os franceses também chamam de Teorema de Tales.
E outro dia eu vi em um livro recente publicado na França uma admissão do autor que diz assim: admitimos que nós não sabemos por que esse teorema é chamado de teorema de Tales. Mas esse é o hábito aqui na França e vamos continuar assim. De modo que essas coisas acontecem, não é só no Brasil, não. Na França também acontece. Ainda dentro desse assunto da raiz quadrada, quando a gente chega no terceiro ano, ou no segundo, não sei, depende da escola, que a gente vai ensinar números complexos, a gente diz que um número complexo tem sempre duas raízes quadradas. Tá? E aí, se a gente está trabalhando com complexo, a raiz quadrada de 9 vai ser mais ou menos 3. Certo. E trabalhando com reais também, a raiz quadrada de 9 é mais ou menos. Não, mas na oitava série a gente dá uma ênfase enorme de que a raiz de 9 é 3. Não. Eu acho que essa ênfase aí está uma ênfase mal dada. A gente deve dar ênfase que o 9 tem duas raízes quadradas, que são mais 3 e menos 3. Quando ele, no meio de um problema, resolvendo um negócio, ele precisa tirar a raiz quadrada, ele tem que considerar as duas, etc. e tal. Agora, ao mesmo tempo, você deve advertir que este sinal aqui, este sinal aqui não é o sinal de raiz quadrada. Esse sinal é o sinal que representa das duas raízes quadradas aquela que não é negativa. Mas então as definições que estão nos livros de raiz quadrada estão erradas. Porque a definição não, isso é questão um valor positivo. Olha aqui, Lilian, eu tenho aqui, acabei de receber uma mensagem do Rio Grande do Sul que prova que o Morgado não leu a minha apostila, porque diz o seguinte, mas eu também não li a dele. Mas... A do Rio Grande do Sul, diz, o Wagner disse que eu não li por uma razão muito simples, é que não existe. O pessoal, alguém do Rio Grande do Sul falou uma coisa correta, diz aqui, mas a definição da apostila só considera o valor positivo, e tem 3 exclamações. De fato, é uma questão eu acho que fica muito mais claro dizer que a raiz quadrada de 9 é 3. Ao outro, menos 3 é menos a raiz quadrada de 9. E ao contrário do que o Morgado diz, eu acho que isso que eu estou afirmando aqui, que menos 3 é menos a raiz quadrada de 9, está sendo provado pelo fato de que naquela fórmula tem mais ou menos. Que é mais a raiz quadrada ou menos a raiz quadrada. Se ambos fossem raiz quadrada, era mais a raiz quadrada nos dois casos, não era menos a raiz quadrada. O problema é que a gente usa a palavra raiz quadrada em dois sentidos. O conceito de raiz quadrada e a leitura daquele símbolo. Ninguém tem paciência de ler aquele sinal como sendo valor não negativo da raiz quadrada de 9 igual a 3. A gente faz o abuso de linguagem na leitura. Raiz de 9 igual a 3. Todo mundo lê assim. Eu só quero registrar aqui que a pessoa que me mandou essa mensagem do Rio Grande do Sul está coberta de razão. A apostila, a minha que eu escrevi, recomenda que dos dois números cujos quadrados são 9, só o positivo seja chamado de raiz quadrada, o outro é menos raiz quadrada. Pronto, eu acho que é uma atitude coerente. E coerente com a fórmula também. Mas está coerente com a definição não dos complexos? Eu admito que não está coerente com a maioria. A maioria pensa como o Morgado. Mas não é uma questão de maioria, é uma questão da minha convicção. Mas eu acho que a minha experiência é igual a do Morgado. Quer dizer, se você não sei, coloca... a maioria, mas não é a minha problema. Essa distinção entre o símbolo e o conceito é complicado para o aluno. Quer dizer, então, eu também faço como Morgado de definir a raiz quadrada como sendo o número cujo quadrado é ele, então 9 tem duas raízes quadradas, e enfatizar que esse símbolo... Não, é essa definição, Paulo César, que estabelece uma distinção entre o símbolo e o conceito. Na minha maneira de ver, não há uma distinção entre o símbolo e o conceito. Exatamente, então, tanto você como o Morgado estão usando argumentos contrários... Não, mas... Argumentos contrários às suas posições para justificá-la.
Quer dizer, o símbolo, quando eu digo que raiz quadrada de 9 é 3, eu escrevo raiz de 9 e uso o símbolo, não há diferença nenhuma entre o conceito e o símbolo. Mas o isso número causa... menos 3 é menos a raiz quadrada de 9. Mas isso e causa... o conceito... Exatamente a A dificuldade que a Helena acabou de perplexidade montar. que você disse que não é conveniente causar essa perplexidade, ela é causada pela diferença que você está estabelecendo entre o símbolo e o conceito. O símbolo significa só a positiva e o conceito é que pode ser positivo ou negativo. Eu acho que quando chega na situação que a Lívia colocou, isso vai causar problema, porque você é obrigado a falar. O Elon, da forma que Admito você isso. define, como é que quando você chegar explica nos números complexos, quem que vai falar em números complexos? Quais são os problemas que vão aparecer com números complexos nesse nível? Quando chegar lá, você... Acho que a linguagem tem que ser adequada a cada nível. Eu acho que do jeito que o Elon está explicando, fica mais fácil para você explicar para o aluno, até mesmo dentro da fórmula de Bhaskara. Acontece... Pode dizer fórmula de Bhaskara. Obrigada. Na França eles dizem fórmula de Bhaskara. E o problema é que quando fosse dar aula e alguém da direção, algum outro professor estiver explicando dessa forma, vai achar que é um absurdo, porque não aprendeu daquele jeito. Então, acho que antes de você explicar isso para o aluno, dessa forma, você tem que explicar para a escola, até mesmo para você não tomar uma advertência antes, né? Porque senão vão achar que você está explicando errado. Porque todo mundo aprendeu do jeito que o Morgado e do jeito... Verdade, verdade. Admito isso. Eu acho que eu sou uma minoria de um, provavelmente. Eu estou acostumado a ser minoria de um, não faz mal. Tem mais aí, hein? Tem aqui, tem lá. Pergunta aqui é a seguinte: onde conseguir os livros da coleção do professor de matemática, pois não conseguimos encontrar na livraria? Bom, essa pergunta deve ser encaminhada à Sociedade Brasileira de Matemática. A Sociedade Brasileira de Matemática não põe os livros na livraria para vender. Ela vende através dos seus representantes nos estados. Esses representantes existem em universidades. Realmente uma coisa restrita, mas você pode encomendar esses livros via internet. Eu acho que agora está vendendo pelo próprio site da SBM. É possível comprar. O site é www.sbm.org.br. A outra pergunta é que não foi discutido no curso, mas sobre o ensino de álgebra linear no ensino médio, como vocês recomendariam que pontos pode substituir? Bom, o que acontece é o seguinte: esse problema não tem nada a ver com o nosso curso, mas é um problema geral, né? A álgebra linear no ensino médio é ensinado no segundo ano. E é ensinado em 3 partes: matrizes, sistemas lineares e determinantes. E, sem exceção, talvez uma única exceção de um livro que apareceu recentemente, baseado nos nossos livros, isso é feito de uma maneira muito má, porque os assuntos são apresentados de forma isolada, sem conexão com o outro, e quando tentam fazer uma conexão, estabelecem a conexão equivocada. Por exemplo, a conexão entre determinantes e sistemas lineares é feita assim: os determinantes são usados para resolver sistema, e tem dito que é o melhor modo de resolver sistema, etc. Eu aconselho as pessoas que estão interessadas nesse assunto, o ensino de álgebra linear, 2 livros. Um é um livro que se chama Exames de Textos. É um livro que está esgotado, mas está no site do INPA, né? Todo o livro. É um livro que contém uma análise cuidadosa de todas as coleções, das 12 principais coleções de livro de texto para o ensino médio. E outro, aí está exaustivamente discutido essa questão. E o outro são os livros da matemática do ensino médio, volume 1, 2 e 3. Né? Principalmente o volume 3. Tem uma pergunta aqui sobre geometria analítica, que é o seguinte: eu acho que geometria analítica devia ser ensinada no ensino médio também em 3 dimensões. É mais fácil
a geometria analítica em 3 dimensões é mais fácil do que a geometria espacial. Não que eu seja contra o ensino da geometria espacial, mas a geometria analítica a 3 dimensões é mais fácil do que a geometria espacial que é a geometria de 3 dimensões. E essa geometria analítica a 3 dimensões facilita enormemente o entendimento de sistema de equações, de 3 equações com 3 incógnitas. Tá, eu já vou passar a palavra a você. Que benefícios o Cabri traz para o ensino de geometria? Resposta: imensos. Os programas de geometria dinâmica permitem que o aluno, através das experiências, faça conjecturas de tal propriedade para que depois ele a demonstre. Se vocês imaginarem, por exemplo, 3 pontos A, B e C sobre uma circunferência, mantendo os pontos B e C fixos e fazendo que o ponto A, né, se mova sobre o arco, ele pode, com o Cabri, pedir a medida do ângulo BAC e verificar que esse valor, por exemplo, ele não muda quando o ponto A percorre o arco da circunferência. Quer dizer, isso é uma coisa surpreendente para quem vê pela primeira vez. Quer dizer, eu estou mudando aqui o ângulo, mas o valor do ângulo não está se modificando. Então, deve ter alguma coisa por trás disso. E aí sim, o professor, então, vamos tentar demonstrar isso. Então, o que antes, né, era as descobertas geométricas eram impostas pelo professor, que iniciava a sua aula assim, propriedade ou teorema, vamos demonstrar esse fato, e as coisas aconteciam. Hoje, nós podemos fazer com que o aluno conjecture, descubra por si, e aí o professor vai e auxilia o aluno na justificativa de por que tal fato realmente está acontecendo. Então, esses programas de geometria dinâmica têm essa imensa vantagem, né, de fazer com que o aluno possa, por si, descobrir a maioria, né, dos resultados geométricos. Além disso, enfim, tem recursos inúmeros que permite que você movimente ou deforme a sua figura e você possa verificar que propriedade se mantém ou não. Enfim, as vantagens são inúmeras e nós aqui recomendamos fortemente, né, o uso do Cabri. Muito bem, agora temos um aluno aqui do Rio que vai fazer uma pergunta ao vivo. Ainda em geometria, professor Wagner, quando trabalhamos com o teorema de Pitágoras, o que temos basicamente é que uma dada área pode ser expressa como a soma de outras duas, desde que construída num sistema conveniente, que é o triângulo retângulo. Quando isso foi generalizado para o caso de 3 dimensões, e usamos o sistema de eixos, nós tivemos que o quadrado de uma área é igual à soma dos quadrados de outras 3 áreas. O que eu quero saber é o seguinte: qual é o significado geométrico de se pegar uma área e se elevar ao quadrado, já que aí nós saímos do espaço R3? Não, é o quadrado do número que representa aquela área. Né? Tudo isso bem, que o teorema quer dizer. Eu não estou dando significado existe significado geométrico para o que é uma coisa medida em metro elevado à quarta, por exemplo. Não sei se é isso. Existe sim um significado geométrico, mas não está ao alcance dos alunos aqui. Do mesmo modo que existe a noção de vetor, existe também a noção de bivetor, que é uma noção um pouco bem mais complicada. Isso foi uma álgebra chamada álgebra de Grassmann. E aquela fórmula, que o quadrado da área é igual à soma dos quadrados das outras 3 projeções, significa que o comprimento, aquela área ali é o comprimento de um bivetor. O comprimento de um bivetor ao quadrado é a soma dos quadrados dos comprimentos das suas 3 projeções. Então, isso é uma coisa que pode ser justificada geometricamente através dessa noção de bivetor, que é uma noção que ocorre em geometria avançada. Tá. Bom, o que mais ainda aqui? O que temos aí? Paulo César?
Eu assumo então essa pergunta final aqui. Uma pergunta interessante a respeito do jogo da Sena. A pergunta nos perturbou um pouquinho, porque ela veio, na realidade, com uma informação errada. Mas já conseguimos aqui, numa conversa, corrigir o enunciado que veio. É que no jogo da Sena, você aposta visando ser premiado. No jogo da Sena são sorteadas 6 dezenas e você tem apostas, né? Você escolhe as dezenas, você aposta, né, em grupos de dezenas. Se as dezenas sorteadas forem as dezenas em que você apostou, você vai ganhar um dinheiro muito interessante, certo? Muito interessante. Quando você aposta num cartão de apenas 6 dezenas, você pagava até pouco tempo, eu creio que houve um aumento, ou vai haver, você pagava R$1 pela aposta. Quando você apostava em 7 dezenas, portanto, você seria premiado, se fossem sorteadas 6 das 7 dezenas em que você apostou, você pagava R$7. Quando você apostava em 8 dezenas, e portanto seria premiado se fossem sorteadas 6 dezenas dentre as 8 em que você apostou, você pagava R$28. E até deram um exemplo que se você apostasse em 15 dezenas, você pagaria, se eu não me engano, R$5.005, algo desse tipo. E perguntam qual é a relação entre o valor gasto e a probabilidade de ganhar. Até para ver se tem alguma vantagem ou não de comprar um cartão com mais dezenas. A probabilidade de você ganhar é proporcional exatamente ao seu investimento, ao que você pagou na aposta, certo? A explicação é muito simples. Essa tabela é feita de que maneira? Quando você aposta 6 dezenas, em 6 dezenas você aposta padrão, você paga R$1. Quando você aposta em 7 dezenas, 7, primeira, segunda, terceira, sétima. Na realidade, isso tem o mesmo efeito que você está apostando com 7 cartões de R$1. Porque quantos são os gabaritos da loteria, os gabaritos da Sena, que lhe dariam a vitória? Você apostou nessas 7 dezenas aqui, ó. Isso equivale a você ter um cartão com estas 6 dezenas. Tem um outro cartão com estas 6 dezenas. Tem um outro cartão com essas 6 dezenas. Quantos cartões de 6 dezenas, com quantos cartões de 6 dezenas você está realmente concorrendo, você está com cartão de 7 dezenas? 7 cartões, né? É fácil ver isso, porque para a partir daquelas 7 dezenas você formar um cartão de 6 dezenas, é só excluindo uma de cada vez, certo? Então você ter um cartão de 7 dezenas é equivalente a você estar com 7 cartões de 6 dezenas. Portanto, você deve pagar 7 vezes R$1, R$7. Né? Se você tem um cartão de 8 dezenas, quantos cartões de 6 dezenas equivalem a esse cartão de 8 dezenas? Para você formar um cartão de 6 dezenas a partir do cartão de 8, é só excluir 2 dezenas, certo? De quantos modos você pode excluir as 2 dezenas desse cartão de 8? Primeira dezena para escolher 8, segunda dezena para escolher 7, mas aí contou 2 vezes, né? 8 vezes 7 sobre 2, né? 28, certo? Então você concorrer com o cartão de 8 dezenas equivale a você concorrer com 28 cartões de 6 dezenas. Portanto, você paga R$28. A tabela de preços dessa loteria aí é exatamente você paga por uma aposta múltipla, né? A mesma quantidade que você pagaria se você tivesse desdobrado essa aposta múltipla em apostas simples de cartões de 6 dezenas. E a probabilidade que você tem de ganhar é exatamente proporcional ao número de apostas simples que você fez, ou seja, ao preço que você paga. Né? De modo que não há vantagens nenhuma em jogar 7 cartões de
de 6 dezenas, jogar um cartão de 7 dezenas, né? É equivalente. Morgado, você podia talvez acrescentar uma palavrinha dizendo que há vantagens, sim, em vez de jogar 7 vezes diferentes, em 7 apostas. É uma pequena vantagem você jogar 7 apostas num dia sobre a outra possibilidade, que é jogar 7 dias diferentes uma aposta, cada dia uma aposta. Não, mas tem a ver, claro que é outro problema. Mais havendo a dizer, considerando a cara de fome dos presentes, que eu imagino que seja comum a todos os demais, exceto aqueles nos estados onde não há a hora de verão. Então, os estados onde há a hora de verão, o pessoal ainda não está com fome. Aqui é meio-dia, então panela no fogo, barriga vazia. Agradeço a presença de todos e agradeço também a todas as pessoas que nos estão assistindo nos outros pontos aqui do país. Espero revê-los dentro de 6 meses e espero que o número de lugares participantes seja aumentado conforme os nossos planos. É isso? Para atingir cada vez mais o número de pessoas e que o interesse e o entusiasmo de vocês se mantenham. Obrigado. Você não lembrou? Esqueci também. Silvana.